Vamos lá, tá na hora, gente. Tá começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição e que bom saber que você tá com a gente nessa manhã. Hoje, quinta-feira, comigo aqui na bancada, Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Tá todo mundo aqui pronto, preparado para mais uma edição do Jornal da Difusora. Hoje é quinta-feira, confira a partir de agora os destaques de hoje. Senadora Elisiane Gama muda e anuncia agora apoio a Brandão. Novo governador aumenta o tamanho da máquina pública para acomodar os aliados. Presidente do FNDE confirma contato com pastores envolvidos em denúncia, aquela denúncia lá do MEC, né? Sarney recebe Simone Tebet e defende candidatura própria do MDB à presidência. Mas o vereador vai se licenciar do mandato na Câmara de São Luís. Esses são apenas alguns dos destaques de hoje aqui no Jornal da Difusora. Nessa quinta-feira, estamos começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição e vamos juntos assim até às 2h18 da tarde de hoje. Que bom ter você com a gente. Manda tua mensagem aí, ó, 98991968622. É o nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do Jornal da Difusora para você participar, interagir, sugerir pautas também e dar a sua opinião aqui em relação ao programa, tá? Nossos comentaristas aqui, hoje quem está com o nosso WhatsApp é John Coutrin, está aqui nosso John Coutrin preparado para receber a sua mensagem. Manda para a gente, daqui a pouquinho a gente faz o registro, tá bom? Vamos juntos até às 2h18 com muita informação que não para. E a gente começa o jornal hoje, lá direto de Brasília, da capital federal, onde a Raniele Veloso sempre aposta trazendo informações para nós, antecipando aquilo que vai ser notícia amanhã nos principais jornais, meios de comunicação, daqui a pouquinho na internet também, ela sempre traz tudo ao vivo para nós. O presidente do FNDE confirmou aí, né, aquela questão das denúncias, o contato com pastores envolvidos em denúncias em relação àquela crise do MEC que a gente vem acompanhando desde o começo, né? E está repercutindo. Raniele, boa tarde. Direto de Brasília e principalmente a vocês que estão aí no estúdio, jornalistas, parabéns pelo dia. Bom, daqui de Brasília é o seguinte, ainda está acontecendo, viu? A sessão da Comissão de Educação do Senado, que está ouvindo o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação, que tem uma verba aí anual de mais de 20 bilhões de reais, que está no olho do furacão dessas denúncias de possível corrupção envolvendo pastores evangélicos e prefeitos. A gente mostrou nesta semana, lembrando rapidamente, que os prefeitos, inclusive os prefeitos aí do Maranhão, confessaram que, sim, esses pastores pediram propina para a liberação de verbas do MEC, que seriam verbas do FNDE. Pois bem, hoje, Marcelo Lopes, ele confirmou que tinha, sim, contato com esses pastores e eles estiveram juntos em 4 eventos do Ministério da Educação. Mas ele defendeu o ex-ministro Milton Ribeiro, que estava à frente da pasta no período em que isso pode ter acontecido, e disse que tanto o nome dele quanto de Milton Ribeiro foram usados sem autorização para esses pedidos de propina. Vamos escutar o trecho em que ele confirma que conhece esses pastores. E os senhores Gilmar Santos e Arilton? O senhor Gilmar Santos e Arilton eu os conheci numa agenda no Ministério da Educação. Minha relação foi enquanto convidado para essas audiências. Desculpe, presidente, uma agenda ou várias agendas? Tiveram algumas agendas, algumas não sei precisar o número. Algumas? Mas, sobretudo no plural? No plural. Foram algumas. Lhe estranhou em algum momento a presença dele em todos os eventos? Não foram em todos os eventos, senador. Mas nos eventos que o senhor esteve, que o senhor acabou de dizer que era plural, que foi no plural, foram vários eventos? Não, eu estive em algumas agendas no MEC, foram 4 agendas, salvo engano. Me recordando, mas não... E eles não cumpriam nenhum papel? Estavam lá decorando a mesa? Às vezes fazia alguma fala, alguma oração, né? O papel deles, então, era sempre levar uma oração antes do evento e depois? Foi o que eu tive entendimento. Nada mais além disso que eu tenho percebido, senhor senador. No evento institucional, então, o papel do senhor Arilton e do senhor Gilmar era levar as orações? Então, ele confirmando, e também os senadores estranharam muito, porque que esses pastores tinham lugares, inclusive, nas mesas de honra dos eventos do MEC. Agora, a chapa está esquentando para o governo, porque aqui já são 25 assinaturas de senadores para a instalação
de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em ano eleitoral poderia ser uma bomba. O governo já está trabalhando para que alguns senadores retirem as suas assinaturas. São necessárias 27, que é 1/3 dos 81 senadores. Mas alguns senadores da base do governo já admitem que a CPI pode sim ocorrer, porque não teve articulação a tempo para evitar esse escândalo. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, hoje pela manhã, ele admitiu sim essa possibilidade de instalação de CPI, mesmo em ano eleitoral. Ele ainda não assinou, mas disse que se tiver mais uma assinatura, ou seja, a 26ª, ele pode ser a 27ª, e se também Marcelo Lopes não colaborar durante essa oitiva que ainda está ocorrendo. A expectativa é que, como você falou, realmente no ano eleitoral uma CPI é uma bomba de efeito aí bastante complicado, né? Ô, Raniele, hoje é dia do jornalista, eu ia deixar no final para parabenizar você. Coloca a Raniele com a gente aqui, que ela vai falar do segundo assunto. Isso. Ia deixar no final para parabenizar você pelo dia de hoje e lembrar que hoje seria uma data importante para a gente dar uma notícia aqui, que era a urgência, por exemplo, do projeto que torna crime as fake news, né? Mas não deu certo, não. Não foi assim que votaram, né? E ajudar até também no nosso trabalho, né, Adalberto? Pois é, ontem aqui a Câmara dos Deputados votou a urgência. O que é isso? É quando esse projeto de lei vai direto para o plenário sem passar por algumas comissões, ou seja, sem demorar tanto. Em um ano eleitoral, a exemplo do que a gente teve em 2018, que teve muito isso, essa disseminação de mensagens falsas em massa, seria muito importante. Mas o relator Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ele ficou mesmo só na vontade, viu, de acelerar esse trâmite, porque foram apenas 249 votos. É apenas que eu digo porque seriam necessários 257 votos, a maioria ali dos deputados que tinham que votar favoravelmente à tramitação desse projeto de lei que criminaliza a disseminação de notícias falsas, cria uma série de regras. Por que eles tiveram essa derrota? Porque a base do governo do presidente Jair Bolsonaro se mobilizou e orientou o voto contrário. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, e também a bancada do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Só para vocês terem ideia do que esse projeto trata, né? Algumas das regras que seriam impostas é a seguinte: o deputado teria imunidade parlamentar nas redes sociais, assim como ele tem já normalmente, isso continuaria. As contas institucionais ou então de agentes públicos não poderiam bloquear ninguém, todos teriam acesso. E os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, esses devem ser remunerados. É um ponto aqui que tem resistência, e outro que tem resistência é que fica proibido, porque senão é crime, financiar a disseminação e desinformação por meio de contas automatizadas, que são os robôs, que a gente viu bastante. E a última é que as plataformas elas devem ter representação no Brasil. Esse também é um ponto de resistência das plataformas, inclusive o Google, o Facebook já se manifestaram contra. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje, pelo seu trabalho e sua competência aí. Raniele Veloso falando ao vivo de Brasília, gente. Nossa correspondente falou ao vivo e trouxe os destaques aqui do começando aqui o nosso Jornal da Difusora em sua primeira edição, viu? Bom saber que você está com a gente no Maranhão inteiro de audiência. Vem com a gente aqui, 1h mais 23 minutos, 1h23. Vamos falar de um assunto que está repercutindo, inclusive, nas redes sociais. Eduardo Ericeira, a senadora Elisiane Gama, anunciou apoio à pré-candidatura de Carlos Brandão. Boa tarde. Pois é, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas, Kate Almeida, Geisael Marques, John Coutrin, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Foi na manhã desta quinta-feira, Adalberto, que nos acompanha, caros colegas. A gente já, de certa forma, claro, quando não há uma confirmação, Adalberto, mas a gente acompanha a movimentação, todos nós acompanhamos a movimentação dos bastidores da política. A Elisiane Gama e o próprio Inácio, né, que é o marido dela, que é o presidente estadual do PSDB, eles deixaram de comparecer em alguns atos políticos, grandes atos políticos realizados aí pelo senador Everton Rocha, que é pré-candidato ao governo do estado e era então apoiado tanto pela senadora quanto pelo marido. E aí cabe ressaltar que essa questão do apoio, foi confirmado o apoio ao Senado para o ex-governador Flávio Dino, isso já estava confirmado pela senadora, mas também agora foi confirmada essa troca, né, da senadora Elisiane Gama, companheira, colega do senador Everton no Senado, a troca aí de apoio para o governador, agora governador Carlos Brandão. Diante disso, a gente analisando esse cenário,
pesa a questão partidária, né? Porque aí são dois partidos, a questão do PSDB e Cidadania, o Cidadania que é presidido pela senadora Elisiane Gama e o PSDB que é presidido pelo marido, o Inácio. Uma questão partidária também, um apoio não só político, mas um reforço também partidário. Isso vem gerando uma série aí de repercussão nas redes sociais, enfim, esse apoio que foi declarado agora pela senadora, como repito, na manhã de hoje, a pré-candidatura à reeleição, né, no caso do governador Carlos Brandão. Nas redes sociais, a gente vai colocar na tela, para quem está assistindo a TV, o tweet da senadora Elisiane Gama. Lá ela alega, ela diz que respeita a decisão do colega Everton e continuar com sua candidatura, mas vai pela unidade, é o que ela afirma, reafirmando o apoio ao amigo Flávio Dino. Ao Senado e para governo apoiaremos Carlos Brandão em nome do desenvolvimento do Maranhão implantado pelo governo Flávio Dino. Esse é um dos tweets aí da senadora Elisiane Gama falando sobre o assunto. O governador Carlos Brandão também já repercutiu ainda há pouco, agora há pouco nas redes sociais, esse apoio que recebe da senadora. A gente tem aqui também para colocar na tela e depois a gente vai continuar repercutindo aqui com outros políticos também esse anúncio que foi feito, eu repito, na manhã de hoje. A unidade do grupo em prol do Maranhão é uma grande ferramenta para irmos além das conquistas dos últimos anos. A senadora esteve conosco e vai continuar, grato pela confiança e pelo apoio. Aí está, portanto, o senador. Exatamente, ele está comentando em cima do tweet da senadora Elisiane Gama. O assunto repercute, Kate Almeida, nas redes sociais e vários outros políticos já se manifestaram também na manhã de hoje. Boa tarde. Muito boa tarde, Adalberto. Boa tarde aos meus colegas, a você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Repercute, né? Foi um anúncio feito, na verdade, um tanto quanto já até esperado, né? Mas nas redes sociais, muita gente se manifestando entre autoridades, inclusive representantes de partidos. Eu quero só destacar aqui, por exemplo, o Márcio Jardim, que é um petista tradicional, né? Ele usou as redes sociais e se manifestou dizendo que ele respeita, inclusive, a decisão aí da senadora Elisiane, mas ele destaca que ela é aquela clássica em que, dividida entre a Bíblia e o Capital, aí ele cita Karl Marx, né? E aí chama, a irmã preferiu a unidade no Diário Oficial. Acho que tem o Twitter dele aí. A gente tem. Isso aí é uma outra imagem também. Outra imagem. Ali foi o Luciano Leitoa já, essa exatamente. imagem, repercutiu essa imagem. A gente tem o tweet do Márcio Jardim. Vamos Está colocar localizando aí aqui para a gente colocar no ar falando até sobre o assunto. para a gente fazer na sequência, né? Isso. Então, quem está no rádio também, né? A gente acaba... Aí está o Márcio Jardim. Está na tela já. Exatamente esse texto que eu acabei de ler, né, repercutido aí pelo Márcio Jardim, a fala dele, utilizando as redes sociais. O Paulo Romão, que é pré-candidato a Senado, também usou as redes sociais e disse, em resposta ao Everton e a Elisiane... Vamos botar o Paulo Romão, que a gente tem também imagem aqui. A gente tem ele também, pronto, já está na tela, para você que acompanha a gente no rádio. Ele diz o seguinte, que a traição é o momento em que o inimigo te abraça com entusiasmo. O Everton, se alguém te traiu uma vez, é culpa de quem não valoriza a confiança. Se te trai 2 vezes, a culpa é sua. Não existe apoio no segundo turno com essa gente que não honra a própria palavra. Kate, é importante a gente contextualizar o tweet do Paulo Romão, porque ele se deu após a resposta do senador Everton. Então, seria interessante a gente colocar antes a resposta do senador Everton para poder fazer isso, então. Entender o Paulo, as palavras, para poder contextualizar. Pronto. Então, vamos colocar então na tela. Aí está. Agora, o Everton ele diz o seguinte. Vamos lá, Gisele. Respeito a decisão da amiga Elisiane Gama, mas preciso lembrá-la que apoiar um governador que acaba de nomear 5 membros da oligarquia Sarney como secretários contraria o que sempre defendemos e somos. Por aqui a luta segue. E aí a última frase é que tem a ver com a resposta do Paulo Romão. Te espero de braços abertos no segundo turno, Elisiane. Agora leia novamente o tweet do Paulo Romão. Na verdade, a gente até ia fazer esse resgate, porque quando ele diz isso, né, ele fala exatamente esse último parágrafo, é o que o Paulo ele responde aqui, né? Ele fala que no último trecho que ele descreve, ele diz o seguinte, não existe apoio no segundo turno com essa gente que não honra a própria palavra, né? Foi o que escreveu o Paulo Romão. Deu um puxão de orelha no Everton, Paulo Romão. Exatamente. Porque a gente observa ali, né, que a frase dele, já falando, né, num possível segundo turno e já na expectativa de virem, né, com ele. Aí ele diz que não tem segundo turno com gente que não honra a própria palavra, né? E não foi só ele, não. Tem o Luciano mais. Leitoa também, né? Não, antes dele, tem o Breno Ribeiro, que eu coloquei na Rede. sequência, que é o porta-voz estadual do Rede. Aí, coloca aí rapidinho. Tá na tela. Pronto.
Não se trata de uma unidade coisa nenhuma, fazendo referência também à fala da senadora quando se expôs ali nas redes sociais, mas sim de aderir a um projeto apenas para valorizar o passe, já prevendo a traição lá na frente. E aí ele destaca, cada vez mais convicto de estarmos no lugar certo, distantes do lamaçal que se tornou a candidatura dos Leões. Palavra é para quem tem, ele finaliza. E, finalmente, o Luciano Leitor, também um forte apoiador aí desse projeto Maranhão Mais Feliz, fez ali um contraponto de 2 imagens, né? Ele utilizou as redes sociais, aí sim, a gente destaca agora uma espécie de montagem que ele colocou nas redes sociais da senadora e logo abaixo de um dos eventos que a senadora participou, aliás, um de muitos, né? De vários eventos que ela participou, então, desse projeto Maranhão Mais Feliz. Vamos colocar na tela, então? Destacar exatamente a postagem feita pelo Luciano Leitor. Tá aí, inclusive rodou agorinha, aquela foto. A primeira imagem. A primeira imagem que entrou. Tem, inclusive, uma foto da Elisiane com o Everton. Isso, exatamente. Não é Essa essa, imagem isso. Perfeito. E aí ele coloca, né? Ele fala lá numa resposta a todos esses episódios, ele diz assim, olha, companheiro Everton, quero te dizer que o mesmo Deus que a senadora Elisiane Gama se referiu em Timon, aí é a imagem que está abaixo em um dos eventos, é o mesmo Deus que eu acredito e creio, e o mesmo Deus que te farás governador do Maranhão contra toda a máquina e a tentativa de lhe fazer desistir. Vejo que muitas ofertas estão sendo feitas e me pergunto sempre por que é que tanta preocupação de ver um homem de origem simples e humilde ser governador do Maranhão. Ninguém pode mais do que Deus e o povo da sua decisão. A reação do Everton é que eu achei assim, foi muito tranquila, né? Eu achei equilibrada, inclusive a forma como ele se manifestou, inclusive deixando o caminho, deixando a porta aberta para que se reencontrem no segundo turno. Agora, eu acho assim, até importante destacar uma situação que a gente vem acompanhando e balizando por meio das próprias pesquisas. Eu acho até natural, né, essas desistências aí pelo meio do caminho. Não que tenha coerência, né? Cada um com aquilo que acredita aí pelos seus projetos próprios. Mas a repercussão disso, que deveria ser nas próprias pesquisas, você não tem aferido isso, né? Está lá o senador ainda liderando, né? Portanto, nas pesquisas, você vê que não tem reflexo direto essas desistências aí pelo meio do caminho. Eu acho que o Everton ele já até aguardava, você falou sobre essa questão, Gisele, mais ou menos essa postura, né? Porque, como eu falei aqui anteriormente, a senadora e o marido, eles estavam em todos os eventos aí promovidos, grandes atos promovidos. O último que aconteceu no hotel aqui da capital, que reuniu a liderança, foram mais de 200 filiações ao partido do senador, que é o PDT. Tivemos grandes lideranças políticas lá, inclusive que se filiaram neste momento ao PDT. O próprio Luciano Leitor se filiou ao PDT neste momento, também fez um discurso duro em relação a esse assunto, e a senadora não esteve presente nesse ato e outros que aconteceram. Então, acho que, de certa forma, o senador já até imaginava esse tipo de decisão. Eu acho que essa postura é adequada, mostra aí sobriedade, né, serenidade do senador Everton com a pré-candidatura dele ainda, né? Ele não expõe ninguém, ele sempre age de forma muito responsável, né? Até porque a senadora Elisiane é colega dele de Senado também. Então, acho que ele tem sido muito bem equilibrado na postura dele, inclusive se manifestando pelas redes sociais. Importante lembrar também, Adalberto, vamos resgatar um pouquinho atrás, né? O Cidadania, que é o partido ali da Elisiane Gama, já tinha anunciado apoio há muito tempo ao Carlos Brandão através do irmão, né? E muita gente questiona por quê. O partido da senadora, o irmão dele tem mais poder do que ela própria, né? E o partido já tinha declarado apoio para o Brandão. Depois, o Inácio assumiu o PSTB, e até eu questionava aqui falar no programa que dentro do PSTB tinha alguns tucanos que eram brandonistas, né? Dentro da composição da formação do PSTB. E depois, outros sinais foram sendo emitidos. O certo era que, segundo informações, esse apoio da Elisiane seria em conjunto com o próprio Otelino Neto, ainda na semana passada, não é? Eles dariam apoio, os dois juntos. Tanto que no Twitter, quando o Otelino faz o apoio, quando ele dá o apoio ao Brandão, ele faz questão de dizer que ele e a Elisiane estavam conversando sobre manter a unidade do grupo, apoiar o Brandão. Então era para ter feito naqueles dois juntos, né? Mas depois, por algumas questões internas, familiares, a Elisiane não anunciou, mas ainda ficou em contato com o governador Flávio Dino, com o grupo do governador, com o próprio vice-governador Carlos Brandão, e acabou com esse desfecho no dia de hoje. Cerca de um ano atrás, só já que o John falou de resgate, cerca de um ano atrás eu resgato aqui
no blog do John Coutrin, não sei se vocês conhecem, o blog do John Coutrin, o anúncio exatamente de que foi a Elisiane Gama, em uma entrevista de TV, que foi das primeiras, assim, dos primeiros políticos de nome grande, de renome, a lançar exatamente a candidatura do senador Everton, a pré-candidatura dele ao governo do Estado. Exatamente no dia 2 de abril de 2021, uma entrevista está aqui no blog do John Coutrin que eu estou vendo aqui. Há cerca de um ano, né? 2 de abril, há cerca de um ano, mais ou menos. Não, só lembrando, John falou sobre essa questão dos sinais, né? Antes dessa declaração da senadora Elisiane, que foi hoje pela manhã, um dos secretário é pessoa de confiança, né? No caso do governador, de um presidente, enfim, de um prefeito, do executivo. Um dos secretários é justamente o Paulo Matos, que é a indicação de cidadania, né? Vamos em frente, a pauta está cheia, a gente tem vários assuntos hoje para repercutir aqui. É claro que esse assunto que a gente abriu aqui, depois de falar de Brasília, continua repercutindo. Durante o programa aqui, a gente vai observando aí nas redes sociais a repercussão desse anúncio que foi feito na manhã de hoje, claro, trazendo informação para você. 1h mais 36 minutos, 1h36. A gente fala agora de um jantar que aconteceu lá em Brasília. O André Fufuca e deputados do PP se reuniram com o Bolsonaro, John Coutrin. Ontem, Adalberto, o PP, né, a cúpula do PP, o próprio Ciro Nogueira, estiveram ali na casa da deputada federal Iracema Portela, que é do PP do Piauí. Ela, lá na sua residência, lá no Lago Sul, em Brasília, fez um evento para cumprimentar os novos filiados ao PP. Né, e também alguns deputados estavam presentes. Entre eles, né, o deputado federal do Maranhão, André Fufuca, que é presidente do PP aqui no estado e líder do partido lá na Câmara. Além dele, o deputado Ricardo Barros, Evair de Mello também estiveram nessa confraternização, né, nesse evento ali da Iracema, junto com o presidente Bolsonaro, que esteve presente também, conforme a imagem mostra aí, né, o Fufuca com o presidente Bolsonaro nesse jantar. O PP, Adalberto, depois do PL, foi um dos partidos que mais cresceram ali na Câmara, não é? Passou de 43 para 56 deputados. O PL, partido do presidente, chegou a 78 deputados. Falando em partidos, o PP aqui no Maranhão não é aliado, apoia o próprio Brandão e também o governador Flávio Dino. Não é? O PL também, por exemplo, lá em São Paulo, são partidos da base do presidente, também uma questão ali local em que o partido não vai apoiar o Tarcísio, mas vai apoiar o Rodrigo Garcia, ou seja, o presidente parece, até o momento, que não está entrando nessas questões locais, né, dos partidos da base dele. Pois é, eu ia inclusive pedir para o Eduardo participar, porque o presidente anunciou, Eduardo, que não vai se envolver nas eleições estaduais, se bem que ele já fez isso antes e acabou se envolvendo, né? Vocês lembram, né? Exatamente. É difícil acreditar nessa situação, né, Adalberto? O próprio presidente disse, ele declarou, acho que inclusive a gente mostrou aqui no jornal, ele declarou em uma das suas reuniões com várias lideranças evangélicas que ele não via a hora de passar o bastão, né? Então, quer dizer, quem menciona algo como isso é porque entende-se que ele não seria mais nem candidato à reeleição, né? E a gente sabe que ele será candidato à reeleição. E agora, alguns sites nacionais propagaram que o presidente Jair Bolsonaro ele não vai interferir nos estados. Difícil, ele pode não interferir em todos, né? Mas esses sites eles colocam que já, de certa forma, interferência do próprio presidente Jair Bolsonaro, já que a maior autoridade política, como é que uma maior autoridade política de um país, mesmo que indiretamente, até de eu não concordar muito que seja indiretamente, para mim é sempre diretamente, mas mesmo que alguns teóricos falam aí que seja de forma indiretamente, ele vai se envolver sim na política dos estados. Mas ele disse isso, mencionou, o John traz aqui, mas de fato não creio que vai acontecer isso aí. Acho que o presidente vai sim interferir nos estados, até porque ele precisa de base. Em caso de uma reeleição, ele precisa das bases estaduais e até contando com os apoios nos estados. Ele tem uma votação ainda, ficou muito aquém nos estados, nas regiões do norte, nordeste, até no sul, sudeste tem perdido algumas forças, então, de fato, ele tem que intervir. Agora, só em relação a isso que o John falou, ontem, inclusive, teve uma reunião, o presidente que tenta buscar esse apoio ainda, consolidar esse apoio no Centrão, nesse partido tido como Centrão, que tem muita força no Congresso e muita força no país, a gente sabe disso. Ontem teve uma reunião para numa tentativa de lançamento de uma candidatura própria. Estiveram ali os presidentes nacionais, do União Brasil, do Cidadania, do PSDB e tinha um outro partido agora, MDB, né? Pois é, eles tentam uma candidatura própria, e daí já tem 2 pré-candidatos, inclusive. Tem a Tebet e tem o Dória. Mas eles ainda continuam, o Centrão vai tentar ainda lançar uma terceira via. 4 presidentes de 4 importantes siglas nacionais estavam reunidos ontem e vão tentar lançar uma candidatura ainda, que seria uma terceira via aí para o país. Dia 18 é o anúncio. Eles programaram dia 18 de maio o anúncio dessa candidatura.
pode ser, como ela falou, a Simone, ou Dória, até o Moro. Só que o Moro está enfrentando resistência no próprio União Brasil, né? Tem uma ala que não quer a candidatura dele lá, ligada ao Semineto. Falar em Simone Tebet, daqui a pouco a gente fala do encontro dela com o ex-presidente José Sarney, que aconteceu. A gente já daqui a pouco vai falar sobre o assunto. Tá? 1h e mais 40 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Já já nossos comentaristas voltam com assuntos locais e nacionais para você que acompanha a gente em todo o estado do Maranhão. Olha, no mês de abril nós celebramos a Semana Santa, um momento especial para reflexão e contemplação da fé cristã. Pensando nisso, a TV Difusora apresenta o Trilhas da Fé, um especial para você acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e cultura que acompanham a tradição da Semana Santa, além de uma programação repleta de significados. Dias 15 e 16 de abril, em 2 horários, de 6 às 8 da manhã e de 11 às 2h15 da tarde. O encontro marcado então com a emoção e você é o nosso convidado especial. Fé, cultura, história e renovação. Vem aí o Trilhas da Fé, um momento especial para reflexão e contemplação da fé cristã. Dias 15 e 16 de abril, aqui na TV Difusora. Você vai poder acompanhar os ritos religiosos ao redor do estado, as celebrações e cultura que acompanham a tradição da Semana Santa e uma programação repleta de significados. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Difusora tem você aqui. Vamos seguir em frente, a gente vai para o intervalo. Do intervalo a gente tem as notícias do interior depois do intervalo e ainda a gente vai falar sobre, olha só, depois de muita cobrança, o governo do estado começou a arrumar aquela ponte. Lembra do debate aqui? Vai rolar debate daqui a pouquinho. Cadê a ponte, dona Kate? Daqui a pouco já a Geisrael e a Kate vão trazer outras notícias dessa ponte. É uma novela, né? Já, mais um capítulo depois do intervalo, um instantinho só. Já voltamos ao vivo para todo o estado, faltam 15 minutos para as 2 horas da tarde. Você ligado aqui no Jornal da Difusora do rádio e também na TV. Vamos fazer aquele nosso giro do interior do estado? Já os nossos comentaristas voltam aqui, Eduardo Ericeira, Geisrael Marques, John Coutrin e Kate Almeida, trazendo os bastidores da política para você. Agora a gente vai no interior do estado, vamos para Caxias primeiro, porque lá a Prefeitura de Caxias vai realizar o dia D de averiguação e revisão do cadastral do CAD único, que é tão importante, né? O assunto vai ser tratado pelo Zé Carlos aqui. Zé Carlos, você, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora no rádio e na TV. Pois devem procurar o CRAS aqui de Caxias as famílias que atualizaram o cadastro pela última vez em 2016 ou em 2018. Essas pessoas precisam fazer a atualização novamente para não perderem direito a benefícios, como o Auxílio Brasil. A coordenadora do serviço aqui em Caxias conversou com a nossa equipe de reportagem. O dia D é um dia específico de uma ação globalizada entre os CRAs para atualização de cadastro, principalmente a averiguação. Na verdade, é focado para a averiguação cadastral, que é para a gente ver as situações daquelas famílias que caíram na averiguação cadastral do governo federal. Essas famílias receberam notificação através do extrato bancário ou através do aplicativo. Elas precisam comparecer, mesmo que tenham atualizado já esse ano, se ela recebeu um bilhetinho daqueles que o benefício está bloqueado e que ela está na averiguação cadastral, ela precisa fazer urgentemente nesse dia D a atualização dela para que a gente possa informar para o governo, porque às vezes a pessoa não tem a renda, porque ela não tem um emprego, mas alguém da família tem, certo? Pois é, Adalberto, informação importante. Eu voltei com essa canequinha aqui só para parabenizar você e a todos os jornalistas e dizer que nós recebemos aqui na Difusora hoje esse mimo, né? Uma caneca ou uma xícara, como queiram, né? Eu vou usar para tudo isso, dizendo Feliz Dia do Jornalista, para você e para todos. Adalberto. Legal, gostei, Zé Carlos, gostei da lembrança. Parabéns ao pessoal em Caxias também, toda a nossa equipe, os jornalistas aí da região dos Cocais, viu? Um abraço, parabéns também. Dia do jornalista, então, pai? Cadê o Eduardo Ericeira, né? Que é o chorão do grupo já está perguntando, cadê minha canequinha? A dele tem suco. 1h47. Pode ser até vazia. O Marcelo já está comigo. Marcelo já está comigo aqui ao vivo lá de Imperatriz. Antes de falar do assunto, Marcelo, teve canequinha aí, Marcelo?
Oi, Adalberto, boa tarde para você. Teve sim, viu? Poxa, Zé Carlos me surpreendeu. Esqueci a minha ali na redação, mas parabéns você, Adalberto, a todos os colegas jornalistas, a todos os colegas aqui do Sistema Difusora, nessa árdua batalha de levar a informação, de noticiar os acontecimentos. Então, nesse 7 de abril, a gente aproveita, inclusive agradecer aqui o colega Geisel Nascimento, trouxe aqui ao vivo, é assim? Olha aí, Adalberto, teve canequinha sim, viu? Desse 7 de abril, a gente aproveita e agradece a direção do Sistema Difusora e também a presidência desse sistema pela lembrança e pela homenagem nesse dia de hoje, de 7 de abril. Parabéns, parabéns, muito legal. Olha só, a Imperatriz, agora vamos para a notícia, porque aqui, dia do jornalismo, a gente trabalha mais do que os outros dias, né? Entidades da sociedade civil e da Igreja Católica e Evangélica se manifestaram contra aquela possível alteração da lei dos bares aí, Imperatriz, que você, inclusive, já trouxe aqui para a gente na semana passada, não é isso, Marcelo? É um assunto que vem gerando muita polêmica e vem sendo amplamente debatido essa possibilidade de alteração ou não do horário de funcionamento de bares e restaurantes aqui na cidade. A lei é do ano de 2004 e só possibilita esse funcionamento até 2 da manhã. Já houve uma primeira audiência pública na Câmara de Vereadores, onde diversas entidades foram ouvidas. Sociedade civil, foram ouvidos os comandantes dos batalhões de polícia, representantes da Polícia Civil e também representantes de bares e restaurantes. Agora, quem deverá se manifestar será representantes de alguns segmentos também da sociedade civil e da Igreja Católica e também Evangélica, que já declararam posicionamento com relação a esse assunto, se manifestaram contrário à alteração ou à possibilidade de alteração desse horário de funcionamento para bares e restaurantes. A gente conversou, inclusive, com o representante da sociedade civil organizada e também com o bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, que falaram a respeito dessa alteração de horário e dizendo por que são contrários a essa modificação. É prejudicial isso para a saúde física, mental e o bem-estar da comunidade. Então, a gente sabe que o alongamento de funcionamento de bares e restaurantes, ele é uma possibilidade insana, é um problema gravíssimo que a sociedade de Imperatriz pode piorar o atual estágio, que está razoavelmente, vamos dizer assim, controlado. A Igreja Católica sempre tem liderado essa mobilização com a sociedade civil. Em 2015... agora 2019, já estando aqui, o ano passado também e agora, mais do que nunca, a gente precisa se mobilizar como sociedade civil, né? Os milhares de cidadãos de Imperatriz. Por quê? Porque nós defendemos o direito ao silêncio, ao descanso. Nós pensamos nas muitas pessoas idosas, doentes, gestantes, crianças, que vão à escola e precisam do sagrado direito ao descanso. Esse é um assunto que vai continuar sendo amplamente discutido, debatido aqui na cidade de Imperatriz. Afinal, uma parcela da população é contrária e outra é favorável com relação à possibilidade dessa modificação. Viu, Adalberto? E para a gente encerrar, em nome de Hugo Oliveira, nosso produtor de jornalismo, a gente manifesta e deseja feliz Dia do Jornalista a todos os comunicadores maranhenses. Um grande abraço, Adalberto. Legal, Marcelo. Parabéns a todos aí. Um abraço. Nosso Marcelo Júnior falando ao vivo lá de Imperatriz. 1h e mais 51 minutos. Vamos girar com os assuntos aqui com a nossa... Opa! Vamos girar. Vamos aqui, né? Caindo aqui. Vamos lá. Vamos girar com os assuntos aqui com os nossos comentaristas, porque a gente vai falar agora sobre o... A gente anunciou, ontem foi a posse dos secretários, né, do governo Brandão, Geisel. E aí, qual é o tamanho da máquina pública depois dessas alterações que foram feitas com esse novo governo? Já havia uma crítica em relação ao tamanho da máquina pública estadual, já com o governador Flávio Dino. Isso nem é tanto assim um problema. É claro que, evidentemente, são gastos pagos com dinheiro público, com o meu, com o seu dinheiro, mas se você tem uma máquina azeitada, andando, funcionando, às vezes a gente até esquece isso. O problema é que a gente está num período de composições eleitorais e aí tem-se ouvido muitas críticas em relação à troca de cargos, à ocupação de cargos em troca de apoio. 59 pastas no primeiro escalão do governador Carlos Brandão. E, inclusive,
eu separei aqui um trecho para a gente ver. Você vê na foto, a foto parece que já fica pesada, né? Que você está vendo aí. Mas vamos lá. Eu separei aqui, porque não dá nem para decorar, mas vamos lá. Só para articulação política, são 4 secretários. Só na articulação política, veja bem. O ex-deputado Rubens Pereira, o Rubão, que nós informamos aqui, na pasta de articulação. A Cíntia Mota, da articulação de políticas públicas. E tem também o ex-governador José Reinaldo Tavares, na articulação de projetos estratégicos. Além disso, Silvia Carla Ferreira, na verdade, que cuidará das relações institucionais. Disse até que essas 4 funções, essas 4 pastas juntas, elas poderiam ficar apenas na responsabilidade da Casa Civil. No caso, o chefe da Casa Civil é o Sebastião Madeira. Mas vamos lá. Mas nós falamos, inclusive, ontem aqui, com mais detalhes, a respeito de uma outra pasta, que é a pasta da comunicação, que para poder manter o secretário de comunicação, Ricardo Capelli, foi feito uma espécie de rateio na pasta, onde há também a jornalista Aline Cristina, que é assessora especial, que vai ter também o cargo equivalente a de secretária, né? Com status de secretária. Então, meio que a pasta da comunicação foi dividida para 2 pessoas. Então, a gente está vendo aí que as quase 60 secretarias, elas vão gerar aí em torno de 500 cargos comissionados, são aqueles cargos de confiança, trazendo muito mais custo para a máquina, trazendo muito mais despesas, e sem falar num caso específico, que é o caso da assessoria especial, se eu não estou enganado, que é ocupada pelo sobrinho do governador, Carlos Brandão, o que aí levanta a discussão sobre a questão de nepotismo, que é a colocação de parentes em cargos ligados ao executivo, onde o chefe do executivo nomeia parentes, né? Quem está chegando agora é Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Codó, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou a oficina de reciclagem que contemplou 2 projetos sustentáveis do município. Hoje nós estamos aqui contemplando 2 projetos. O primeiro, que é o Vencer Sustentável, onde, a partir dos objetos que já seriam jogados no meio ambiente, a gente está produzindo na oficina de reciclagem cachepôs que vão favorecer o projeto Florescer. Esse projeto, ele trata da produção de plantas ornamentais e será feita uma grande doação. Essa doação está prevista para o mês de abril. A gente precisa ter mais conscientização. Esse projeto é essencialmente para isso. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. A gente vai para o intervalo, já na volta nós vamos falar sobre a FETAEMA, que lançou uma nota criticando o comportamento do Partido dos Trabalhadores aqui no Estado. Um instantinho só, a gente vai para o intervalo e volta já com o Jornal da Difusora, as notícias da política, os corredores do poder, para você em todo o Maranhão. Um instantinho só. Duas horas da tarde, já voltamos com a nossa bancada com Eduardo Ericeira, John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida. Daqui a pouquinho, um alô para você que acompanha a gente já aqui no nosso Jornal da Difusora, você que manda mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você que está acompanhando aqui o nosso programa. Você já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso, amigo? Chegou a sua hora, hein? O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franelli Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar.
Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. 2 horas e mais 1 minuto, vamos a mais um capítulo da novela mexicana Ponte Central Bequemão. Os personagens você já conhece. Kate Almeida, Gisele Max. Ai, vamos sorrir um pouquinho, né? A ponte foi reparada, Gisele? Se ela foi reparada, é porque ela existe. Logo, ela existe, logo ela existe. Então não é correto dizer que a ponte não existe. Ponte, logo existe. Não, ninguém repara uma coisa que não existe. A Imagens. ponte está em reparo, então a ponte existe, Kate Almeida. Imagens na tela. Hein? E aí? Os meus colegas deixarem eu falar, agora eu me posiciono. Vamos primeiro então narrar a imagem para quem está no rádio. Narra a imagem aí, Gisele. Olha, quem está em casa, quem está aí ouvindo a gente pelo rádio, a gente tem falado aqui de forma sequenciada sobre essa ponte lendária, né? Essa ponte Central Bequemão. Ainda bem, viu, que virou discussão aqui no Jornal da Difusora, graças a Deus. Porque a partir da discussão gerada aqui no Jornal da Difusora, graças a Deus, ouviram as reclamações, que foram dezenas e dezenas de reclamações, geraram vídeos, inclusive, e agora você acompanha, quem está na TV, uma máquina, né? Uma patrol ali, atravessada nesta ponte, né? Impedindo o tráfego dos veículos, porque eles estavam lá fazendo... Botaram uma patrol, só para ter uma ideia, botaram uma patrol impedindo o tráfego dessa ponte, que não está concluída depois de 1.500 dias de atraso, tá bom? Então, ontem, fizeram essa colocação aí dessa patrol ontem, gerou esse vídeo, por quê? Porque tinha gente lá esperando fazerem esse tal reparo. Agora eu fiquei aqui confusa, Gisele. Se você disse e você afirma todos os dias que essa ponte, ela existe, né? Então, as pessoas que estavam ali esperando a conclusão desse reparo, que eu não compreendi, porque não tem cabeceira nem de um lado nem do outro. Não tem asfalto, a gente percebe ali pela imagem que tem pedra brita, né? As pessoas estão ali esperando esse tal reparo. Agora estão reparando o quê? Porque são 1.500 dias de atraso. Então, como é que vai ser feito, como é que vai ser concluída essa ponte se falta tanta coisa ali pela imagem que a gente está percebendo? Outra pergunta que eu queria fazer, acrescentando aqui a companheira Kate, me permita aqui. Uma parte, companheira, uma parte. Eu permito. Cadê a placa? Não, eu ia perguntar. Eu tô pensando aqui. Levaram a placa para lá. Eu tô vendo a patrol. Cadê? Mas não tinha onde colocar, pendurar essa placa. Ele estava segurando a placa, a gente viu. Agora colocaram para sinalizar uma ponte que não está acabada, colocaram uma patrol bem no meio. Isso é e curioso, aí, onde é que Gisele, se coloca você a placa que de uma ponte? Será que é no exímio acostamento dela ali? observador de ponte, diga aí. Eduardo Deliceira, é feito geralmente um monumentozinho e tal, e onde se coloca a placa. Agora nem o monumento está pronto, mas veja bem. Não pode ficar no meio, né? Está gravando isso. Ele admite que Está sendo gravado, está sendo gravado. Não, é claro, o monumento da placa não está pronto. Não, mas a placa existe. A placa existe. Mas a placa, você não pode dizer que a placa não existe. Não, a placa cadê essa foto, pai? Cadê a foto? Imaginalmente, a placa existe. A placa existe, a ponte existe. Agora, a ponte não deveria ter sido inaugurada, porque não está pronta. Eu acho que Eduardo é do time Gisele, viu? Vamos dividir aqui os times. O time Gisele e o time Kate. A ponte existe, a ponte existe, a placa existe, a ponte é uma importante ligação para a Baixada Maranhense, encurtando o caminho. Não, seria não. A ponte está lá, existe. Para quem conseguir passar por ela. Para quem conseguir passar. Agora, para passar é preciso fazer o acesso, é preciso arrumar a cabeceira. O errado foi inaugurar a ponte sem o ao redor da ponte estar concluído. Ok. Então, para você chegar até a ponte, você precisa da estrada de acesso, você precisa que a cabeceira da ponte esteja terminada para você passar. Então, é um absurdo que a gente vê aí. Mas dizer que a ponte não existe, a gente não pode dizer. Precisa de oração, precisa de fé. E mandem vídeos pra gente aqui todos os dias, tá? Porque o debate Coloquem, tá
debate está rendendo. Alô, governo do Estado. Agora, assim, a gente fica aqui, né, fazendo uma certa brincadeira. Não é só o debate rendendo. Não. Ou seja, a gente cumpre o nosso papel social aqui, já que a gente está no dia do jornalista. Ou seja, se a gente não está discutindo esse assunto aqui todo dia, talvez não tivesse nem a patrola ali atravessada. Perfeitamente. Mas o que eu quero dizer é que, como não tem sinalização, queria pedir aqui ao governo do Maranhão, à Secretaria de Infraestrutura, que coloque a sinalização, porque o condutor que se aventurar e que não conhece esse equipamento, ele pode ter problemas mais sérios ainda. E a gente está vendo vídeos de dia. Imagina isso aí como é à Imagina noite. isso à porque noite, sem iluminação, sem nada. Eu estou vendo postes ali só em cima da perigoso. ponte, né? Que eu estou vendo ali. Não é nem em cima da ponte. Eu tô vendo ali. Eu não sei nem se é um poste. Eu estou olhando ali uma torre. Ali, Acho que é uma torre. Aí não tem poste, ó. Tem nada, tem iluminação. Não. Vamos continuar acompanhando. Vamos continuar acompanhando. Não, tem a ponte, o resto não tem. Vamos continuar acompanhando. Só pontuando, o nosso John Coutrin está ali mediando os debates. Só observa, né? Não, observa. Observando. Não, estou me lembrando quando fizeram essa quarta centenário aqui, não é? A gente fizeram as primeiras pontes depois os acessos, porque quando a gente passava na quarta centenário, a ponte era maior do que os acessos. Mais alta, não é? Nesse caso... Eu já bati minha cabeça no teto de carro. Foi, ali, aqui já... Até que recuperaram agora. Tadinho do Dudu. Recuperaram a cabeça do Dudu ou a ponte? As duas coisas. Mas aqui ainda não está do jeito que, inclusive... Ainda não está, não. O juiz Douglas determinou que uma das curvas lá, você lembra que os motoqueiros estavam caindo da pessoa de moto? Ainda não foi feito serviço, não. Eles fizeram o serviço aqui, até melhoraram, mas ainda não ficou 100%, não. 100%. Né? Mas então, era bem pior. Olha, essa discussão traz à tona aqui exatamente que esse tipo de comportamento na política, ele é recorrente. A Avenida Via Expressa foi entregue na época por Rosena Sarney, também inacabada. Exato. E com problemas. E até hoje a gente passa lá, a gente nota que é uma avenida mal feita. Você passa por diversas depressões em cima das pontes lá. Então, ou seja, essa não é uma discussão recente. Esse negócio de entregar a obra nas coxas, de demorar, de superfaturar e de, ao final de cada mandato, entregar, dizer que entregou, por exemplo, foi feito isso aqui em São Luís em 2020, final de 2020, com o mercado da Coab, com a obra que está ali na Beira-Mar, o anel viário. Enfim, isso, lamentavelmente, virou mania, virou tradição na nossa República Brasileira, a República de Bananas. Na verdade, virou uma manobra, né? E mais eleitoreira do que qualquer outra coisa. Vamos em frente. Lembrando, claro, as pessoas aí da Baixada Paranaense, que todos nós aqui, todos, estamos torcendo para que a obra seja finalizada. É para isso que a gente está mostrando aqui, inclusive. Todo mundo está torcendo aqui para que dê certo, para que funcione. E você, claro, tem, como cidadão também, o dever de fiscalizar, acompanhar, ver quanto tempo esse asfalto vai durar, como é que, né, se de fato essa obra aí vai ter a durabilidade que precisa ter, né? É dinheiro público, é dinheiro nosso, meu, seu, que está investido aí nessa obra, viu? Então, só para pontuar aqui que realmente todo mundo aqui torcendo para que dê certo. Afinal de contas, é uma obra histórica, demandada há muito tempo, inclusive pela comunidade lá, em especial da região, né? E que está custando milhões aos cofres públicos, viu? A gente não discute a utilidade da obra também, né? Isso, como o Gisele falou, é extremamente importante. Vamos continuar mostrando aqui. Vai mandando vídeo para nós aqui, tem mais capítulos aí dessa novela. Até ficar tudo certinho, tudo prontinho. 2 horas e mais 9 minutos, 2:09. Lá na cidade de Serrano, no Maranhão, pode acontecer uma nova eleição para prefeito, Gisele? Pois é, Adalberto, eu estava vendo essa informação de que hoje o TRE ele deve decidir a respeito de uma ação proposta, se eu não estou enganado, foi pelo PT, né? Deve concluir nesta quinta-feira o julgamento que pode culminar com uma nova eleição para prefeito da cidade de Serrano do Maranhão. O nome da prefeita lá é prefeita Val Cunha, do PL, e a sua vice, Roseni Monteiro. A ação de investigação judicial eleitoral foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, pedindo a cassação da prefeita e da sua vice. E se o TRE hoje entender pela cassação, a prefeita deve deixar o cargo, ficará inelegível por 8 anos e será convocada nova eleição. Porque tem uma regrinha aí em relação ao tempo que diz respeito ao seguinte: se já tiver sido cumprido mais da metade do mandato, é de uma forma. Se não tiver ainda cumprido metade do mandato, se convoca nova eleição. Então, como ainda não se cumpriu a metade do mandato para quem foi eleito em 2020, se a prefeita e vice, se a chapa for cassada hoje pelo TRE, significa que deverá ser convocada nova eleição para a eleição dos cargos de prefeito e vice-prefeito para a cidade de Serrano do Maranhão. Vamos em frente, 2 horas e mais 10 minutos. Tem alô aí para o pessoal que acompanha a gente aqui pelo WhatsApp, meu caro tem John sim, Coutrin. tem sim, Adalberto. Vamos
queria mandar um especial aqui também. Tá precisando de um óculos? Nona Lia Não, e é Renato. porque- Deixa eu me antecipar enquanto o John está aí Tá falando. aqui, tá achando- Nona Lia e Renato, lá de Alcântara. Muito obrigada pelo carinho. Inclusive, marcou a gente, todos nós aqui, num post. Também em tem um razão alô do aqui Dia já do já. Jornalista. Tá? Mandar um alô, Adalberto, lá para Vicente Fialho, que tá escutando a gente, ouvindo também, e vendo, não é? Lá para o Chico Barbeiro e para o Adriano, mototaxista da Divinéia, né? Tá acompanhando. Chico Barbeiro corta teu cabelo? É, Então. corta meu cabelo. Mandar um alô aqui pro Pastor Maurício, rapaz, da área 2, lá da Pronto. Assembleia de Deus. Pastor Maurício, a paz do Senhor. Pronto. Alô, Gago da Mídia, um beijo para você, lindão. Abraço para o Glaucio também, né? Para o Clodoaldo, para o Leandro também, que sempre estão acompanhando a gente. Jornalistas. Feliz dia do jornalista a todos. Hoje é né? dia do jornalista, Todos né? nossos Mandar amigos. o Thales estão também, aí, o Thales acompanha a gente. Um abraço Grande para ele. Antônio Martins. Antônio Martins. Vou mandar um alô aqui para o Marconi Castro. Ele mora no bairro Santa Efigênia, é taxista, Marconi Castro. E, aliás, ele é motorista de aplicativo e ele tem um projeto muito interessante, projeto Lar de Esperança, interessante ir lá, apoia esse projeto com pessoas que eram usuários de drogas, enfim, que encontraram são mais de 20 jovens lá em recuperação, um trabalho muito bonito, cara. Não tem apoio de prefeitura, governo do estado, nada, é a comunidade que se reuniu e aí faz um trabalho muito interessante e sério. É o Marconi Castro lá na Santa Efigênia, acompanhando sempre todos os dias, falou que acompanha aqui o nosso Jornal da Difusora. Projeto Lar de Esperança. A gente vai até lá depois conferir esse trabalho que é bem interessante. O James, da Cidade Operária, também, Adalberto, mandou um alô para todos, né? O Elivan, também que está... Parabéns pelo Dia Jornalista, Condomínio Vilagem dos Pássaros, né? Todos os dias ligados no programa. Aqui também um abraço para Vila Itamar, não disse o nome, aqui do Araçagi, né? Beleza. Silvia Lisboa, um beijo para você também. Tá parabenizando todos nós aqui. Obrigada. E o Caissara Filho de Ribamar também. Maravilha. São 2 horas e mais 12 minutos. Eu lembrei que eu estava transmitindo aqui o futebol na difusora, a gente nunca consegue agradar todo mundo, né? Jesus agradou. A crítica também, claro, é sempre bem-vinda, mas achei engraçado o cidadão mandou mensagem assim, ele narrou o jogo aí, rapaz, tá aparecendo o programa de auditório mandando alô. Eu quero ver o jogo, rapaz. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E é verdade, mostrava o jogo, né? Faca de 2 gumes, né? Faz parte. A cruz é a espada. Vamos lá. Ô, Ericeira, o Dória vem mesmo a São Luís? Pois é, Adalberto, ele pelo menos confirmou, né? O pré-candidato, né, a presidente pelo PSDB, governador do estado de São Paulo, ele confirmou que vem aqui para o estado do Maranhão. Ele confirmou, inclusive, na presença da senadora Elisiane Gama. A gente tem, inclusive, esse vídeo, né? Não sei se dá para subir o som aí. Ele confirmando que... Pode organizar com o IMBA, eu vou lá. Pronto, show. Show de bola. Tem uma festa bonita lá. Pode parar no amarelo. Pronto, show. Falou que vai fazer uma festa bonita para recepcionar aí o Dória. O Dória é uma figura conhecida, né? Há quem, enfim, que apoie ele ou desapoie, enfim, mas ele governou, né? Governa o estado mais importante da federação, que é o estado de São Paulo. É uma figura importante, pré-candidato aí também a presidente pelo PSDB. É uma figura importante, ele vai vir aqui no começo de maio, segundo ele declarou aí a senadora Elisiane também ao Inácio. A minha calça hoje está mais apertada do que a dele. É o estilo dele, né? É estilo. Eu acho que a calça dele está folgada. Quem fez o vídeo, acho que fez desse jeito para valorizar também. Meia hora só para vestir. 2 horas mais 14 minutos, meia hora para vestir é ótimo. Está em forma, o Dória está em forma, né? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai até as 2h19 aqui com o Jornal da Difusora, a primeira edição. A FETAEMA, que é a Federação dos Trabalhadores em Agricultura aqui do Estado do Maranhão, trabalhadoras e trabalhadoras aqui no Estado do Maranhão, lançou uma nota criticando o comportamento do Partido dos Trabalhadores. Explica para a gente hoje, Israel. Veja bem, a FETAEMA se manifestou justamente para falar a respeito de uma candidatura que eles defendem a deputado estadual. E a nota explica que a decisão de lançar uma candidatura própria a deputado estadual é porque a FETAEMA não se sente representada por outras candidaturas aí. O nome defendido pela FETAEMA estava filiado ao PT. E, no fechar da janela partidária, o pré-candidato a deputado estadual da FETAEMA, nome defendido pela FETAEMA, pulou a janela, saiu do PT e foi para um outro partido. E, por isso, a FETAEMA lançou uma nota dando explicações de porquê dessa tomada de decisão. A nota é um pouco longa, eu separei apenas alguns trechos aqui, porque eles contextualizam para poder defender a sua posição.
E nessa contextualização, eles falam a respeito do governador Flávio Dino, falam a respeito do senador Everton Rocha, falam a respeito das lutas da esquerda em prol do homem do campo e das pautas que geralmente são defendidas em torno da agricultura e do trabalhador rural. Então, eu vou ler aqui alguns trechos da nota que diz assim, ó. No Maranhão, não avançamos na erradicação da pobreza do campo, falhamos na implementação de um projeto de desenvolvimento rural justo e solidário e pioramos nos dados de violência fundiária, com recordes de conflitos e pessoas assassinadas no campo maranhense e do aumento da destruição do Cerrado e da Amazônia. Inclusive, esse é um assunto que nós já trouxemos aqui por diversas vezes. Está aqui a FETAEMA se manifestando. E segue um outro trecho da nota dizendo, ao longo do processo de consolidação da candidatura, ou seja, da candidatura deles, do nome que eles defendem para estadual, sigo a leitura. Ao longo do processo de consolidação da candidatura, percebemos que o PT cada vez mais se encaminha para inviabilizar a participação política dos seus militantes orgânicos em detrimento de uma estratégia de subordinação a um projeto político local descolado de uma visão que liberte a classe trabalhadora rural de suas diversas opressões, sem negar a importância desse partido. Aí eles continuam a nota, ou seja, mesmo entendendo a importância de um partido como o PT, mas entendem que no contexto atual o PT tem se desvirtuado enquanto partido e por isso decidiram retirar da filiação do PT o nome que eles defendem para ser candidato a deputado estadual e defender as pautas da FETAEMA, as pautas do homem do campo. Então, essa é uma nota que está à disposição. Quem quiser ler a completa está no site da FETAEMA, porque aqui, claro, o tempo de televisão é mais curto, não tem como a gente ler a nota toda. Pois não, Kate? Eu acho que se refere, inclusive, a um posicionamento coerente, não, Josael? Coerente diante daquilo que se defende. Eu acho que os pontos colocados por si só já mostram, né? A gente falava essa semana sobre interesses e ok, né? Cada um está pulando aí de acordo com salve-se quem puder. Mas é importante que as siglas elas não virem essa bagunça, né? Sem nenhum tipo de identidade. Porque senão o que é que vai virar? Aliás, já está virando, né? O pleito desse ano já está se configurando exatamente a isso. Né? Parece assim que se busca exatamente só os interesses próprios. E o coletivo está ficando para onde? Nem está mais enxergando nada. Aí se perde o sentido dessas siglas. Nosso tempo está se esgotando. Amanhã a gente vai falar sobre a paralisação da Polícia Civil, que foi convocada, inclusive, uma assembleia. A gente fala sobre o assunto amanhã, insatisfeitos aí com a política do governo do Estado. A gente vai falar sobre esse assunto amanhã também em detalhes aqui do Jornal Difusora. A gente se encontra 1h15 da tarde. Para você, uma ótima tarde. Em nome de toda a equipe aqui, obrigado pelo carinho da audiência. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.